Gente, 8h31, como disse, bem curtinho, rapidinho esse intervalo, já voltamos. O Folha no Ar tem oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Com Everton Luna na bancada, estamos hoje recebendo aqui a advogada de famílias e presidente da OAB Mulher, Isadora Linhares. Gente, só para você abrir esse bloco, Luna, rapidamente. Deixa eu registrar aqui, ó. Rony tá ouvindo a gente aqui todos os dias. Acabou de mandar mensagem, já vou logo ler para não esquecer. Bom dia a todos da Rádio Folha. As mulheres hoje em dia estão sendo muito desrespeitadas. Tivemos um caso triste de uma jovem de uma comunidade do Rio, e a jovem não quis mais ficar com o traficante, ela acabou matando, jogando o corpo no portão da casa da sua família. É uma infinidade de casos violentos contra a mulher. E tem aqui nosso querido Wellington Abreu, que é subsecretário de Energia, Petróleo e Gás de São João da Barra. O cara manja tudo de petróleo, de royalties. Aliás, ele anunciou que o petróleo ia dar uma diminuída nos royalties no mês passado, seguinte, né? Aquela entrevista de fato aconteceu, e agora vem aí barril de petróleo a $100 de novo. Trump se enrolou, ele não achou que... assim, um comentário meu, talvez ele tenha pensado que ia ser tão fácil quanto na Venezuela. Ele pode ter eliminado o Ali Khamenei, que é o Ayatollah, que comandava até então o Irã. Gente, você vai buscar na história, o Irã não é nada não, é só a Pérsia. Para por aqui a conversa para você entender. Os caras não estão brincando. Até desse pessoal de Instagram que gosta muito de ficar ali, não ler história, o hotel Burj Khalifa foi atingido, que é aquele bonitão, mais alto do mundo. Não foi diretamente, houve uma explosão próxima a ele e algumas partes chegaram a ele. Bom dia, amigo Cláudio, doutora Isabela e convidados, tema por demais importante. Marcelo Bonzão, esse aqui é advogado também, não é? É advogado. É presidente da Comissão da Infância e Juventude. Ele é presidente da... legal. Lá, que faz um trabalho muito importante também. Vou convidar o Marcelo a colocar. Parabéns pela fala. Está aqui colocando também. Tem alguns dados aqui, rapidinho, Everton, 8h34. O cenário no Brasil, dados de 2025. O Brasil atingiu números sem precedentes em 2025. Aí vem aquela pergunta que a gente já fez, a doutora falou, com um aumento significativo nos registros oficiais. Feminicídios, olha só, o país registrou 2.149 feminicídios consumados no ano passado. Uma média de quase 6 mulheres mortas por dia. E o motivo da violência e da morte é por ser mulher, não é outra coisa mais, é só por isso. Somando as tentativas, o número total de ocorrências chegou a 6.904. Isso é tentativa de feminicídio, não é de violência só não. Um salto de 34% em relação ao ano anterior. Entendeu, doutora? Você sobe 34% de tentativa de feminicídio de um ano para o outro. Fora a violência como um todo. A violência geral, cerca de 21,4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. 21 milhões, Everton. Dá mais que a população do estado do Rio, não dá? Com certeza. E pegando um pouco do que Isadora falou, do que a delegada falou ontem, esse aumento de caso, eu acho que era subnotificação. Esses casos existiam, só eles não eram notificados. As vítimas não tinham coragem de ir à delegacia e abrir o BO e fazer lá a ocorrência.
Esses casos já existiam desde antes. Eu acho que faltava o que a Isadora falou mais cedo, né? Está avançando. Então, esse aumento, na realidade, é jogar luz a algo que já existia antes. Posso só complementar os dados aqui para Claro. você fazer a gentileza de abrir esse bloco aí. O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo, inclusive um que é bem famoso, o Afeganistão. E aí lá é, assim, atrocidade à luz do dia e na rua, o negócio é muito complicado. Síria, Somália também tem altos índices. Índia, México aqui perto da gente também, elevadas taxas de crimes sexuais, né, e feminicídios, respectivamente. E aí vem, né, também um alento aqui, se é que pode dizer assim, países mais seguros, Dinamarca, Noruega e Suécia. A Islândia é considerado também um locais assim com menor disparidade de gênero, que aí não só na questão da violência, mas na questão dos direitos como um todo, né? E mais aqui, ó, Luxemburgo e Austrália também figuram entre os países mais seguros do mundo para a mulher. Doutora, muitas mulheres ainda não conhecem seus direitos. Não conhecem seus direitos na relação, num casamento, e muito menos quando há uma separação, há um litígio, ou até mesmo consensual. Eu gostaria que você falasse para nossos ouvintes quais são os direitos que as mulheres têm, que às vezes ficam assim um pouco escondidos, ou então não tem tanta publicidade. Nessa questão, como que a senhora poderia dar dicas para essas mulheres? Fazer um recorte aqui, vamos tentar separar um pouquinho. Em relação aos direitos das mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem um avanço, né, da legislação, a gente tem também a questão do avanço que antes as medidas protetivas elas eram dadas só pelos juízes, agora pode ser pela autoridade policial. Então, a gente tem... A mulher vai, faz a denúncia, tem a medida protetiva, o policial tem que acompanhar ela até o local para poder retirar as coisas, se for o caso. Uma questão que a gente tem muito assim, abandonou o lar, vai perder os direitos. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça. E mesmo sendo o mesmo bem da família, o único bem, o agressor é retirado do lar. Então, a gente tem esse direito. A gente tem também o direito de ficar afastada do trabalho por até 6 meses sem risco de demissão, no caso de mulher vítima, né, de violência. Outro direito também que às vezes não sabe, por exemplo, os filhos estão na escola e aí eles, por algum motivo, né, por causa da violência, precisa mudar de bairro, de cidade, então ela vai ter preferência de colocar aquele filho em outra escola. É obrigatoriedade de mudar, independente de vaga ou não. Pedido de pensão provisória. Isso. E aí, em relação à questão dos direitos da mulher no geral. Por exemplo, também a lei do minuto seguinte, quando você é violentada e aí você tomar os contraceptivos. A gente tem que tirar essa ideia de que saiu da casa, vai perder os direitos, abandonou o lar. Muitas vezes, as mulheres saem daquilo ali para proteger a própria vida. E, em algumas situações, às vezes parece esdrúxulos, mas assim, o filho ficar ali... Dependendo da situação do agressor, ele não vai fazer nada contra o filho. Então, ela vai deixar na casa e aí depois vai regulamentar aquilo ali e vai voltar a protegê-lo. Não é abandonar a casa nem o lar. Eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Porque muitas vezes a pessoa não sabe como agir porque acha que não tem direitos, né?
sobre sua própria vida, né? E ser amparada pela justiça, pelas instituições. Você falando de direitos, as mulheres, às vezes, muitas não conhecem. Então, por exemplo, em caso de divórcios litigiosos, com a atenuante da violência, qual o melhor caminho que ela deve percorrer para poder conseguir essa separação? É muito importante, a gente tem aquela frase assim: não vou te dar o divórcio. O homem fala, você não vai seguir. O divórcio é um direito potestativo. O que significa isso? Eu tenho esse direito, independente do consentimento do outro ou não. Então, o juiz vai dar a decisão do divórcio, independente da outra parte. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação... quando a gente tem a medida protetiva, nos casos de divórcio, o juiz tem que ter o cuidado de fazer essa audiência separada da vítima, ter, né, toda essa preparação nesse sentido. Essa questão de família e de você ter uma decisão e tomar uma decisão, eu acho que o principal é isso, é você conseguir, evidentemente, que criar proteções na cabeça da mulher, para que, por exemplo, um caso como esse que aconteceu em São Paulo agora, que um PM tomava conta das contas sociais, das redes sociais da sua esposa PM também, que apareceu morta. Quer dizer, é um sufocamento tão grande que a pessoa não busca encontrar saída como, aonde. Até em psicólogo tem mulher que é proibida de ir pelo marido. É um negócio assim, tão absurdo, claro, que a gente não vai encontrar um caminho fácil. Né? É esse pensamento de que a mulher é propriedade, a mulher é objeto. Então, a gente vai vendo isso na construção, por exemplo, as evoluções até das propagandas de cerveja, por exemplo, que era aquela, né, objetificação da mulher, aquele corpo, aquelas coisas. Então, a gente tem que mudar essa cultura, essa construção disso. Então, assim, ele me ama, por isso que ele tem ciúme de mim. Não é isso, não é amor, não é essa proteção. A gente tem que mudar essa consciência. E quando a gente fala, Luna, de conscientizar, e quando você falou das subnotificações, as subnotificações ainda existem, muito nesses casos. Eu concordo com você, mas também essa questão do aparato, do acolhimento, mas muito importante é essa conscientização e a gente dar nomes do que está acontecendo. De que aquilo ali, quando acha que é o cuidado, que é o amor, não é violência. E aí a gente vê, por exemplo, que não tem classe, não tem... Né, tem uma modelo famosa que está fazendo parceria com o MP para falar sobre violência psicológica, que a gente, né, desqualifica, e é uma coisa muito importante, que é o que começa. E você começa a ficar assim, gente, será que eu estou ficando doida? Será que isso mesmo aconteceu? Será que a culpa... E aí a culpa é minha. E não é. A culpa não é da mulher. A violência contra a mulher não há recorte de classe, de gênero, de raça. Por exemplo, ontem a Juliana comentou com a gente que um casal com uma boa vida, com uma boa condição financeira, e a mulher era limitada no restaurante, que ela não poderia ultrapassar. Você só pode pedir isso, isso e isso. E pessoas com um alto poder aquisitivo. Então, assim, voltando um pouco no nosso assunto do direito, a pergunta é... O joguinho, enquanto você lembra a pergunta, só lembrar aqui, o joguinho é o Roblox, tá? Roblox, mesmo. Que o Felca combateu, desculpa te interromper, que o Felca combateu, é um dos influenciadores. Que fez a denúncia. E que teve também um outro caso, o Ítalo, Ítalo, não é? Ítalo.
que estava adultizando as crianças e que teve ainda o apoio de todas essas porque tinha muito dinheiro ali envolvido, ou muito dinheiro, tinha dinheiro, do Isso nada... É todo um sistema, né, Cláudio? Todo Quando você vai na loja, processo. por exemplo, minha mãe falava muito isso. Eu tenho uma sobrinha que agora tem 12 anos, mas na época, assim, tinha 6, 8. Ela tentava comprar roupa pra menina, era difícil, porque era só cropped, era coisa curta. É aquela... Mas eu quero roupa de criança. A mamãe falava assim, mas o mercado tá pedindo isso. A moda é essa. A gente tem que olhar que, infelizmente, a violência tá aí. A gente, né, adultiza, aí a gente objetifica aquele corpo daquela mulher, daquela menina. Não, e é um caso, assim, que chama a atenção da gente, que ganha as redes, e ele foi punido, tá? Eu gostei da velocidade da justiça nesse caso. Quando tem as repercussões da internet, da mídia, nesses casos são positivas, né? E um avanço positivo. E aí tem um caso também, que é... Aquela pergunta, ela vai e volta. O que você espera do futuro? Vamos melhorar mais a lei ou vamos melhorar mais o sistema, a gente, a sociedade? Você falou uma coisa muito interessante aí. As palestras, elas não têm que acontecer para as mulheres só, não. Também. Mas tem que acontecer e, sobretudo, para os homens, que é onde a gente vai conseguir reverter essa mente retrógrada aí. O que a gente pergunta é exatamente isso. O Marcelo botou aqui, o Marcelo Bonzão botou Roblox. Nós lembramos aqui, Marcelo, mas obrigado pela ajuda aí. Assim, o que você espera do futuro? Tem um avanço, tem uma melhor, tipo futuro para amanhã, né, que a gente precisa. Ano que vem você vai estar aqui de novo falando, antes disso você volta, mas vamos falar sobre as mulheres, os seus direitos e seus avanços. O que você espera poder, num caso como esse, numa palestra, numa entrevista, poder estar anunciando em breve? Que a gente entrou e reverteu essa situação, saiu dessa lista de países mais violentos e entrou numa lista de países mais seguros para as mulheres, ou você vê isso ainda muito distante da nossa realidade? Cláudio, infelizmente, eu vejo distante até por questões de pesquisa mesmo. Com as nossas políticas públicas que a gente tem e a nossa legislação, que é muito boa, mas com as políticas públicas que a gente tem hoje, para a gente chegar num nível desse, a pesquisa fala de 120 anos. Mas o que acontece? Ela está sendo pessimista? Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Mas a gente precisa muito avançar. A nossa legislação é maravilhosa. Ela é exemplo, foi reconhecida pela ONU, mas a gente precisa que ela seja feita. Então, assim, o que eu acredito e espero ano que vem é eu falar para você que a gente fez mais campanhas nas escolas, que a prefeitura, o nosso município, cumpra de ter a Lei Maria da Penha nas escolas, que as redes privadas também, e que a gente vá conscientizando, vocês, enquanto homens, conscientizem os seus amigos e a gente vai avançando, que eu acredito nisso. E a gente reverta esse número de 120 anos. Tomara. Acho que se depender da gente, né, Everton? Vai ser revertido e aí é aquela história, né? Vamos levar isso para nossa casa. A gente só muda o mundo depois que a gente mudar primeiro a gente. E aí muda a gente, muda a nossa casa. Everton, tem mais uma aí? Fechamos? Fechamos. Boa. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente, mas sobretudo obrigado pela luta sua lá à frente da OAB Mulher, que traz esse perfil dinâmico, assim, bem hiperativo, posso falar assim? Do velho? Pode. Então tá. Com todo respeito ao nosso querido Ronaldo Linhares, saudoso Ronaldo Linhares, que não parava, né? Isso é muito interessante, essas pessoas assim, que a gente chama de hiperativa, é isso, né? Para aqui, para ali. Então, obrigado pela sua presença. Transmitam. Eu falei aqui sobre Campos está mudando. Campos é uma cidade conservadora pra caramba, muito. Uma das últimas a acabar com a escravidão no país. Uma série de desvantagens que a gente está no topo aí, que eu não gosto nem de ficar lembrando, mas é importante. Mas, nossa Câmara Municipal
no pleito passado, anterior, no mulher, né? penúltimo, no passado agora, nesse agora temos uma, que saiu, mas aí assumiu uma outra sucessora de um outro vereador, então continuamos com uma. Mas no pleito passado, de 2020 a 2024, nós temos 25 vereadores. Em nenhum momento teve uma mulher na Câmara. Inclusive, faltando alguns poucos meses para o fechamento do mandato, seis deles foram cassados, e 6 assumiram, homens. Ou seja... Por conta de fraude... Por causa de fraude... Boa, bem lembrado. Da legislação de cotas de gênero. Ou seja, mais um absurdo e assim... E a outra questão que a gente precisa conscientizar, né? Porque acha que política não é para mulher. Política é para todos. E as mulheres precisam estar na política para que essas pautas sejam faladas. Para que a gente consiga olhar e ser ouvida. Mas não é interessante, né, Cláudia, que tem a gente lá. E outra coisa muito importante, que as legislações que a gente tem, muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, as mulheres, depois das 10 horas da noite, elas têm o direito de descer nos pontos de ônibus, fora do ponto de ônibus, mais perto da casa delas por questão de violência. Muitos motoristas de ônibus não sabem disso. Então, a gente precisa conscientizar isso e conscientizar as mulheres também, que isso seja respeitado. Ah, porque eu quero andar menos? Não, porque eu não quero morrer. Não, porque eu não quero ser abusada. Não, porque é direito, entendeu? E é uma necessidade, é uma questão de saúde, de segurança pública. Então, como eu dizia, Campos tem esses retrocessos, mas em compensação, estamos avançando. A OAB brilhantemente hoje comandada sou muito fã dela, a Mariana Lontra, que aliás entrou aqui, tá no chat do Face, postou aqui, vamos falar já. E ainda sobre essa questão de mulher, aqui a gente tem uma mulher à frente do grupo, né, a Diva Abreu. À frente do seu tempo. Eu sempre falei isso, Diva vive no século 22, 25, sei lá, não sei como é que é isso. Eu tenho 26 anos de Grupo Folha. Cara, assim, o que eu mudei depois de ter conhecido o Diva de perto, assim, é um negócio fabuloso, fantástico. E mudei para melhor, o que é bom. E tem mais, se eu esquecer, me perdoe aqui, mas tem a nossa reitora da UENF, Rosana, também hoje, é a primeira mulher a assumir uma reitoria de todas as esferas, inclusive da federal. Ela também tem. Então, assim, muito bacana. Para fechar aqui, Mariana, falei que eu sou seu fã e sou mesmo. Então, me permite esse direito. O Marcelo está dizendo aqui, antes, a Mariana dizia, OAB Mulher, muito bem representada. Parabéns pelas pertinentes ponderações. Para você. Fica à vontade aí para falar com ela. E aqui o Marcelo Bonzão está colocando aqui, Cláudio, é muito difícil também essa linha, pois quando vamos às escolas palestrar, 95% são as mães que acompanham os pais, os pais não entendem a importância de acompanhar também. E é engraçado, ontem até na reunião de pais da escola, tava eu, meu esposo, tinha outros pais, assim, também presentes, mas aí a própria diretora falava assim, porque as mãezinhas, aí é o grupo das mães, tudo as mães. Gente, é o pai e mãe, precisa. Quando dá errado, a culpa é da mãe. Mas quando dá certo, é de todo mundo. Então, assim, a gente precisa mudar essa conscientização. E também, Cláudia, uma coisa importante, a gente, enquanto mulher, da gente falar para o marido, eu preciso de ajuda. Descentralizar, né? Não centralizar tudo pra gente. Porque às vezes a gente fica assim... Eu mesmo, quando estava com meu filho pequeno, eu queria ensinar meu marido a brincar com ele, porque eu achava que tinha que estimular de tal forma. Ele falou assim, peraí, eu também tenho meu direito de paternar, e realmente tem. Então, a gente tentar também não pegar tudo pra gente e mostrar que eles também precisam, porque culturalmente não foi ensinado assim. Por exemplo, você falou que na sua casa você não tem
muito problema com a questão do machismo com seus filhos. Por quê? Eles viram em casa o exemplo e aquilo foi construído e naturalizado para eles de uma forma. Mas em outras situações é diferente. Na maioria das casas é diferente. É diferente, infelizmente. Minha esposa é professora e aí ela convive com a turma lá de 30 crianças e ela conhece bem a formação daquelas crianças pela desestrutura familiar. É um negócio impressionante. Uma frase que eu ouvi, só para finalizar, que fez muito sentido para mim: o bullying começa em casa. Por quê? Eu escuto meu pai desrespeitando o porteiro, eu escuto meu pai desrespeitando minha mãe, falando alguma coisa, alguma frase. Então, eu reproduzo aquilo na escola. Então, a gente precisa mudar essa cabeça, essa conscientização e ter noção do que a gente fala na frente dos nossos filhos. E como que isso está perto da gente? Lembra aquele marombeiro lá, empresário de São Paulo, que depois bateu na menina na academia? O bicho, o caso ficou famoso e tal, e está preso. Mas chegou a rico, o cara... Mas que bicho imbecil de machista. Cara, negócio... Né? A casa caiu, mas é isso. Você imagina uma criança perto do... filhinho de papai, né? Não é? Isso aí. Você imagina o pai dele. É igual essas crianças lá que mataram o cachorro orelha. Imagina como é que não é desestruturada essa família. Pra você não pensar que é só aqui na favela que tem falta de estrutura. Pelo contrário. Obrigado. Parabéns pelo Dia da Mulher. Sucesso, muita paz. E espero que na próxima, então, a gente cumpra aí essa missão de poder estar anunciando aqui os avanços, principalmente, né, contra o fim da violência contra a mulher. E falar que a gente, na próxima, se a gente puder, falar que a gente vai ter uma secretaria da mulher no nosso município. Bem lembrado. Que é diferente de subsecretaria, não só por questões... de nomenclatura, né? A questão também, mesmo de políticas públicas, do financiamento, né? De tudo. É como se você emancipasse. É como se você, né, saísse da fase de adolescência para adulto e aí tem o seu CPF, tem o seu, né, no caso CNPJ, para correr atrás das coisas sem ter que depender de, né, outra secretaria. Everton, obrigado por hoje. Parabéns pela pauta também. Amanhã estaremos de volta. Com certeza, amanhã estaremos de volta. Isadora, muito obrigado pela participação. Foi uma entrevista que esclareceu muitos pontos. Parabéns pelo Dia da Mulher e pela sua atuação e trajetória no mundo do direito. Obrigada. A Mariana está aqui. Cláudio, querido, obrigado pelo carinho. Nada, é fã mesmo e acabou. Não tem que agradecer, não. Gente, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. A gente volta então amanhã ao vivo às 7 horas da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.